Integrantes da alta corte no judiciário blindaram de vez o ministro Alexandre de Moraes das acusações de irregularidades no STF e no TSE. Gonê negou o pedido do Partido Novo para investigar suposta perseguição contra bolsonaristas no inquérito das fake news, conforme tentou comprovar matérias publicadas pela Folha de São Paulo. Adicionando mais uma camada a essa história, começam a pairar especulações sobre a fonte do jornalista Glenn Greenwald, e o nome da deputada Carla Zambelli é ventilado. A Polícia Civil de São Paulo manteve por 6 dias o celular de Eduardo Tagliaferro, ex-perito do TSE, após sua prisão por violência doméstica em 8 de maio de 2023. Tagliaferro é um dos assessores do ministro Alexandre de Moraes, citados na matéria da Folha de São Paulo, que acusa Moraes de perseguição a bolsonaristas. No dia seguinte à prisão de Tagliaferro, curiosamente o governo bolsonarista de Tarcísio de Freitas mandou recolher o celular dele e o devolvendo apenas no dia 15 de maio. Ainda na madrugada do dia 9, quando o aparelho foi apreendido, a deputada federal Carla Zambelli comentou nas redes que sabia acerca da prisão, embora sem citá-lo. A suspeita, ainda que embrionária, chama a atenção para o interesse do governo paulista com o celular pessoal do assessor, isto porque o procedimento foge do convencional em casos como o de Tagliaferro. As coincidências entre Zambelli e a prisão do assessor alvo do vazamento das matérias da Folha criam aura de mistério, e especulações de que ela seria a informante do jornalista Glenn Greenwald vêm pipocando desde então. O gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que os pedidos de relatórios feitos ao Tribunal Superior Eleitoral são legais e seguem rigorosamente a legislação vigente. A declaração foi uma resposta à matéria da Folha de São Paulo, que mostram diálogos entre o gabinete de Moraes no Supremo e órgão do TSE, que investigavam bolsonaristas no inquérito das fake news. A reportagem, assinada por Glenn Greenwald, pretendeu mostrar que o ministro usou ambos os tribunais para combinar relatórios e medidas persecutórias. O gabinete, no entanto, esclarece o papel de polícia exercido pelo TSE no inquérito das fake news. Nuance esta que foge da compreensão do jornalista americano e que denota um desenho institucional complexo entre os tribunais. No mais, integrantes da alta corte no judiciário blindaram de vez o ministro pelas acusações de irregularidades. O procurador-geral da República, Paulo Gonê, negou o pedido de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes por suposta irregularidade nas investigações contra bolsonaristas no âmbito do inquérito das fake news. As acusações contra o magistrado ocorrem na esteira da matéria assinada pelo jornalista Glenn Greenwald, que vazou diálogos de assessores do gabinete de Moraes no STF e investigadores ligados ao TSE. O pedido de investigação foi protocolado pelo Partido Novo e arquivado pelo PGR nesta quinta-feira, logo após Gonê ter rechaçado, durante sessão no STF, qualquer suspeita sobre a conduta de Moraes. À época, além de ministro do STF, Moraes era, coincidentemente, presidente do TSE. O magistrado disse que seria esquizofrênico se auto-oficiar para pedir dados e relatórios para as investigações contra golpistas da fake news, nomeadamente o presidente da Corte Luiz Roberto Barroso e o ministro Gilmar Mendes. Ainda nesta quinta-feira, durante sessão no plenário do Supremo, o vazamento do jornalista Glenn Greenwald contra Moraes se tornou pauta. Barroso negou perseguição contra bolsonaristas, Mendes rechaçou qualquer comparações entre esse caso e a Vaza Jato, e Moraes manteve sua conduta à época das investigações. Dessa constatação que aqueles já investigados reiteravam nas condutas, esse procedimento poderia se dar de duas formas. Poderia se dar a partir de uma requisição minha à Polícia Federal, para que ela realizasse, poderia se dar a partir de uma solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral para que ele fornecesse os relatórios. Como foi muito bem salientado, informações objetivas e públicas, o que estava postado publicamente, para se evitar exatamente que depois fossem apagados. Obviamente,
o caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações, retirando o apoio do delegado. O delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Moraes rebate a principal acusação de que teria encomendado relatórios sob medida contra os bolsonaristas, no caráter de ministro do Supremo e presidente da Justiça Eleitoral. Já Barroso fez a defesa por outra linha. Eu me permito dizer algumas breves palavras a propósito do debate que está em curso na sociedade e na imprensa. Na vida, às vezes, existem tempestades reais. E às vezes existem tempestades fictícias. Acho que nós estamos diante de uma delas. Muito breve e objetivamente, eu gostaria de registrar o seguinte a propósito das discussões que têm sido travadas de ontem para hoje. Em primeiro lugar, todas as informações que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo relator dos inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas e, portanto, o inquérito que já estava aberto perante o Supremo Tribunal Federal. Por fim, fique com o corte do deputado Glauber Braga na Câmara, em que ele denuncia suposto escândalo envolvendo uma lista pré-definida de assessora do Lira para efetuar envio de emendas parlamentares nas comissões da Casa. Confira. Deputado Pompeu, o que eu vou dizer agora... A gente muda o voto, mas não é só emenda, é tudo. Não dá. Presidente, encerra a votação, presidente. Já acabou todas as orientações, como o regimento determina. Quando eu vou falar aqui, os senhores me interrompem toda vez. Quieta, descondenado. Presidente, eu estou tentando auxiliar, porque eu sei que os senhores precisam de um quórum alto, que é lei complementar. E a mesa está concedendo a palavra ao seu colega. Nossa e que posição é contrária. nós esperamos respeito Vocês quando um fala. posição favorável. Por favor, deputado Glauber Braga. Deputado Pompeu, o que eu vou falar agora vai surpreender e chocar o senhor. Mas antes disso, eu quero fazer um registro. A decisão do ministro Flávio Dino, a ação do PSOL em relação a emendas parlamentares é correta. Essa farra com emenda PIX, emenda sem transparência, não pode continuar. A decisão do ministro é correta. E aí eu vou contar então para Vossa Excelência, deputado Pompeu, um episódio que é de estarrecer. Hoje, na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, eu me virei ao presidente da comissão e disse: senhor presidente, estão surgindo notícias de pressão indevida sobre as presidências de comissões para indicação de verbas pelo presidente da Câmara, mais especificamente para Alagoas. Pergunto ao senhor presidente se isso aconteceu aqui. E o presidente da Comissão de Relações Exteriores disse não. Aqui na Comissão de Relações Exteriores isso não aconteceu. E aí, para surpresa, não minha, mas para surpresa de quem estava na comissão, o deputado José Rocha pede a palavra e diz o seguinte: eu gostaria que o deputado Glauber fizesse essa pergunta na comissão em que eu sou presidente. Olha a gravidade disso. Olha a gravidade disso, presidente.
Só para concluir, o deputado Zé Rocha, então, no microfone, pede que eu faça esse mesmo questionamento na comissão que ele preside. Eu, evidentemente, faria essa semana, mas ele não marcou a comissão. Então, eu faço aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Deputado Zé Rocha, é importante que o senhor diga as pressões exercidas pela presidência da Casa ou alguma outra pressão externa na comissão que o senhor preside. Muito obrigado. Agora, presidente, eu aproveito o meu tempo para dizer que estão pipocando denúncias na imprensa de pressão por parte do presidente da Casa em relação a presidente de comissão para destinação de emendas com pressões realizadas. Agora surgiu de uma assessora do presidente da Câmara realizando pressão numa comissão, isso é um jornal de circulação nacional, para que emendas de bancada, emendas de comissão, melhor dizendo, fossem indicadas para onde o presidente da Câmara determinasse. Eu tomo a liberdade de perguntar se aqui na Comissão de Relações Exteriores chegou algum tipo de pressão indevida por parte do presidente da Câmara para a destinação das emendas de comissão, porque estão pipocando várias denúncias nesse sentido na imprensa, são denúncias graves, e não é pessoal, Vossa Excelência, eu tenho certeza que sabe disso, em todas as comissões em que eu estou presente, eu vou fazer essa pergunta. Evidentemente, não naquela que eu presido, que é a Comissão de Legislação Participativa, porque lá acho que seria pouco provável, até porque a gente tem dificuldade na indicação de emendas, e mais do que isso, acho que seria pouco provável que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tentasse exercer qualquer tipo de pressão para a indicação de emenda para município A ou B. Mas imagino que Vossa Excelência, bem informado como é, já deve ter visto essa matéria em jornais de circulação nacional, que cita, inclusive, o nome da pessoa, da assessoria do presidente da Casa. E isso, repito, está surgindo como denúncia em várias comissões, de que existia uma ingerência e uma determinação de que os recursos tinham que ser indicados diretamente para os destinos encaminhados por ele, Lira. Então, não posso deixar de perguntar se aqui na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional houve esse tipo de tentativa, evidentemente, acreditando na palavra de Vossa Excelência. Vossa Excelência disser que não, é evidente que essa é a resposta. Mas se houve qualquer iniciativa, mesmo que não evidente, mas que pudesse dar a entender que Vossa Excelência tinha que dar esse tipo de destinação a um recurso indicado por ele, eu acho que seria importante o conjunto das presidências de comissão se manifestarem sobre o assunto. Muito obrigado.